O Novo Testamento é a parte da Bíblia que traz o testemunho a respeito de Jesus, que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, reteve como referência e expressão fundamental da revelação de Deus através de Jesus de Nazaré. O Novo Testamento é dividido em Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas Paulinas, Cartas Gerais e o Apocalipse. Os Evangelhos são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho é a palavra grega que significa boa nova. Portanto, trazem consigo toda a vivência e experiência que diferentes comunidades tiveram e se aprofundaram e guardaram sobre Jesus. Mateus e Marcos e Lucas também são chamados evangelhos sinóticos. Sinótico significa no grego junto, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum e na mesma sequência, e algumas vezes utilizando até uma referência da mesma estrutura de palavras. Já o quarto evangelho canônico, que é o Evangelho de São João, segue o esquema narrativo fundamental dos 3 primeiros, porém com numerosas diferenças do modo de organizar a sua matéria. Uma ordem diferente sobre a cronologia de Jesus, um modo de escrita, alguns gestos, alguma observância sobre os gestos e no estilo dos diálogos e discurso, ao invés de somente falar em parábolas. Os Atos dos Apóstolos. Esse livro foi escrito por Lucas, dando continuidade ao seu evangelho, descreve o anúncio universal da salvação segundo o mandato de Jesus ressuscitado, da organização das primeiras dificuldades das suas comunidades, das primeiras comunidades. Também fala sobre São Pedro e São Paulo. As cartas paulinas, que foram as cartas escritas por São Paulo, são elas Romanos 1 e 2, Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses e Filemão. Nessas cartas encontramos um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, que é o que vamos estudar, Vamos estudar uma carta, que é a carta aos Romanos, sua pregação, seu trabalho, sua missão, os problemas e orientações na organização das comunidades. Elas são mais antigas que os evangelhos. As primeiras cartas foram escritas aproximadamente em 50 depois de Cristo. As cartas pastorais são 1º e 2º Timóteo e a carta de Tito. São dirigidos exclusivamente aos líderes e pastores das primeiras comunidades. As cartas católicas ou universais são assim chamadas porque elas não se dirigem a um público específico, uma comunidade específica, vamos chamar assim, e nem a nenhum líder, mas a todas as igrejas cristãs. São elas Tiago, Judas, Pedro 1 e 2 e as 3 cartas de João. A carta aos Hebreus não possui um autor conhecido. Esta contém especialmente uma reflexão super teológica e super linda sobre Jesus Cristo e, na verdade, tem seu estilo mais como pregação e não como necessariamente uma carta. O Apocalipse é o livro mais polemizado de toda a Bíblia. Na verdade, possui uma riqueza teológica incrível quando interpretado de acordo com seu gênio literário corretamente, É um livro que reflete sobre a presença de Jesus na história e na vida do povo de Deus e em tempos de perseguição. Por isso, este véu que a gente hoje em dia não entende muito bem. A palavra Apocalipse significa tirar o véu, revelação. Esse é o último livro da Bíblia e foi escrito por João cerca de 100 depois de Cristo. Sua escrita torna-se um grande mistério porque trata-se de uma forma que era apenas conhecida pelos cristãos daquela época. Lembremos que João escreve durante uma grande perseguição e ele estava preso. Então apenas os seguidores fiéis de Jesus Cristo entenderiam as cartas que ele poderia receber. Suas palavras trazem conforto às comunidades que esperavam a vitória em Jesus Cristo. Conhecer para amar
e amar ao conhecer. Assim nós vamos crescendo no amor de Deus através da palavra comunicada pelos escritos bíblicos. Não há como crescer no amor de Deus sem experimentar viver a palavra anunciada nos textos bíblicos. O autor principal da Bíblia é Deus. Ele fala através dos escritores sagrados e esses homens registram suas experiências de vida e de fé. Agora é a hora de nós aprendermos a vivermos essa comunicação com o nosso Senhor. Vamos juntos nessa viagem? Te vejo amanhã. Fica com Deus. Até a próxima.